Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para fazermos essa conferência comentando esta última carta de Monsenhor Carlo Maria Viganò, que ele nos transmitiu aqui no dia 21 de setembro, quer dizer, no começo dessa semana. Então eu considero essa carta muito interessante, porque aqui nós vamos ter um resumo e um aprofundamento daquilo que nós temos escutado deste arcebispo, desde o seu primeiro pronunciamento, que atingiu diretamente a medula do Vaticano II, no dia 9 de junho deste ano. Então, nesta carta, que eu pretendo agora comentar, separando aqui as frases que eu achei que eram as mais importantes, Monsenhor Viganò mostra que o Vaticano II é uma ruptura com a Igreja Católica. E isso é algo muito forte, muito intenso, quando nós nos damos conta que isso vem de um arcebispo, ou seja, de uma pessoa que atingiu uma alta hierarquia dentro da Igreja Conciliar. Então é por isso que as suas palavras, as suas afirmações atingem ainda maior repercussão. E nós devemos, como católicos, como batizados, prestar atenção nesses ensinamentos, que são muito bem fundamentados e podem nos dar uma direção, uma orientação segura e uma guia para a nossa vida no meio das confusões e da desorientação total em que nós nos encontramos. Então, ele começa abordando aqui na sua carta o artigo que o site americano One Peter 5 publicou no dia 29 de junho, ou seja, 20 dias depois daquela sua primeira afirmação contra o concílio. Então, este mesmo site faz um comentário dessa carta de Monsenhor Viganò, mostrando por que as críticas que ele faz ao concílio devem ser tomadas a sério. E mostrando também por que o seu pedido de anular o Vaticano II é a única forma de recuperar o fio da meada da verdadeira Igreja de Cristo. Então nós vamos discutir isso e nós vamos mostrar que, de fato, existe um germe, um vírus, uma contaminação nesse falso concílio que leva todo o edifício da Igreja à completa ruína. Então, antes de nós percebermos no texto mesmo do concílio quais são as afirmações heréticas e quais são os textos que levam a uma ruptura com o catolicismo, nós devemos perceber que o próprio ato de convocação do concílio foi uma ruptura com a Igreja. Na medida em que João 23 se propunha a fazer um concílio sem desejo de condenar nenhum erro. E isso jamais aconteceu na história da Igreja. Porque os concílios eram reunidos, eram convocados pelo Papa para condenar as heresias. E isso é parte do próprio munus, quer dizer, da própria responsabilidade da Igreja, que é guardar a fé e impedir a proliferação dos erros. Então era justamente para confirmar essas doutrinas e para dar mais autoridade à excomunhão daqueles que reafirmam o erro, que a Igreja convocava esses concílios. Então, no mesmo ato de convocar um concílio sem nenhum interesse de condenar alguma heresia,
já estavam ali mostrando um desprezo pela verdade, que por sua vez é um desprezo pela verticalidade. Então eu explico. A religião católica, ela tem o princípio fundamental da nossa união com Deus, isso a gente chama de verticalidade, ou seja, a busca do divino, do sagrado, do eterno, a busca de Deus. E ao mesmo tempo, ela tem uma certa horizontalidade, ou seja, a nossa união como irmãos, o perdão, a amizade, né? Mas toda essa horizontalidade, ela está necessariamente submissa à verticalidade. E quando você tem a igreja moderna que visa somente a horizontalidade, ou seja, a relação entre os seres humanos, cortando qualquer vínculo com a verticalidade, ou seja, com o relacionamento com Deus, à medida em que despreza a verdade, e isso é desprezar a Deus, então, nesse mesmo ato, você tem uma nova igreja. Você tem algo diferente daquilo que a igreja sempre fez. É como se você tivesse um avião que tem as duas asas. Enquanto ele tem as duas asas, ele voa. O dia que você tira uma das asas, você diz, eu só tirei uma asa, é o mesmo avião. Ok, mas ele não voa, ele não serve mais. Então, por isso mesmo, o concílio é um ato nulo e é um ato contrário à tradição da Igreja Católica. Então, diz Monsenhor Viganò que para os adeptos da nova igreja não há dogma nem princípio imutável que não possa estar sujeito a revisão ou anulação. Para eles, hoje em dia, todas as coisas que a igreja ensinou no passado são sujeitas a erro, são sujeitas a serem revisadas. Você pode dizer, não, aquilo ali é coisa do passado. Mas a única coisa que é infalível e imutável é o Vaticano II. A mesma Bíblia, a própria palavra de Deus você pode mudar, mas o Vaticano II é intocável. E ele diz, eu já exprimi minha opinião sobre a hermenêutica da continuidade proposta por Bento XVI. Então, Bento XVI, que foi o último papa da linha sucessória dos papas que quiseram construir a igreja provisória, que jogava sempre com uma pitada de Vaticano II e uma pitada de tradição, para levar os católicos aos poucos a acostumarem com a nova igreja. Então, esse mesmo Bento XVI, que muitos acreditam que é o verdadeiro Papa ao invés de Bergoglio, ele estava propondo uma interpretação de continuidade. Ou seja, ele estava propondo que você interpretasse o Vaticano II à luz da tradição. E com isso ele atraía muitas pessoas que se diziam tradicionalistas e que achavam que o Bento XVI estava fazendo a conciliação, estava fazendo a verdadeira harmonia entre essa igreja conciliar radical e essa tradição católica antiga, a igreja de sempre. Então é por isso que muitos defensores dessa lógica de Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI, muitos que ainda assumem essa mesma postura, vão dizer que de um lado existe o extremo, os extremistas, os radicais, os tradicionalistas, aqueles que querem tudo a ferro e fogo, e representados por Monsenhor Lefebvre e outras figuras. E de outro lado existe aqueles radicais que são comunistas, que são da teologia da libertação, que são completamente heréticos, que são adeptos do protestantismo liberal e que fazem uma igreja completamente do avesso. Como é o caso de um representante dessa linha, podemos citar Leonardo Boff. Então, para esse tipo de
conservador, católico, entre aspas, conservador, a linha da igreja correta seria essa harmonia, né? Esse equilíbrio entre essa corrente radical e essa outra corrente ultra-radical. Entretanto, no pensamento católico, no pensamento da tradição da igreja, não existe meio termo, né? Ou você é católico, ou você acredita em tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, ou você obedece aquilo que a igreja prescreveu, ou você segue aquilo que os papas e o magistério nos deixou, ou você simplesmente não é católico. Então não adianta criar a linha do meio, a igreja anglicana, né, que é sempre o modelo da igreja provisória, Vaticano II. É aquela igreja que concilia os extremos, ou seja, que não é nem ultra-romana e também não é ultra-protestante. É a igreja anglicana. É um modelo a se seguir pelos católicos conservadores. Então, Monsenhor Vigano vai reafirmar que ele não aceita a hermenêutica da continuidade proposta por Bento XVI. E ele vai, inclusive, declarar que os adeptos dessa nova igreja apresentam o Sacrossanto Concílio Ecumênico do Vaticano II como um ato de magistério. Então eles dizem, é o magistério do Vaticano II. E manipulam esse seu manifesto ideológico, né, porque esse é o verdadeiro nome, ele não é um concílio, é um manifesto ideológico, como os jansenistas manipularam o concílio de Pistoia com suas teses heréticas que foram mais tarde condenadas por Pio VI. Assim como o Vaticano II será mais tarde condenado por um Papa católico. Agora, sem dúvida, é muito difícil nós entrarmos em todas essas nuances, porque são coisas muito difíceis para as pessoas compreenderem. E mesmo nós que somos padres, temos dificuldade de entender onde começa e onde termina a heresia. Até porque nós estamos sob aquela pressão psicológica mesmo de obedecer à autoridade da igreja. Então, quando eu servia as autoridades desta nova igreja, então eu estava sob uma pressão de estudar o Vaticano II e obedecer à letra do concílio. E você estuda tanto aquilo, e você lê tanta coisa que dá suporte a essas heresias e a essas doutrinas novas do concílio, que você acaba se convertendo. E você se torna um discípulo da igreja moderna, é normal. Então, durante mais de 10 anos, eu celebrei missa nova e eu defendi o Vaticano II. Por quê? Simplesmente porque eu me converti à igreja moderna. E quando você se converte à igreja moderna, naturalmente, você olha para a igreja do passado e você diz, olha, eu tenho admiração pela igreja do passado. Mas, infelizmente, essa igreja tinha que cair, tinha que acabar. Ela era uma igreja que não estava bem regulada. Precisava de uma luz, de uma graça do Espírito Santo para fazer brotar uma igreja mais pura, mais evangélica, mais desprendida, mais ligada à essência das coisas. E não essa igreja cheia de detalhes, cheia de condenações, cheia de pesos, porque isso é demais. Deus não quer isso, o homem não aguenta mais isso. E nós temos que ter uma mensagem nova, uma mensagem bonita, uma mensagem otimista para o homem moderno. Então, com esses discursos, qualquer um se convence. Porque você não tem a base, você não tem a solidez, os fundamentos da fé católica. E enquanto você não estuda, não reza e não sofre, você não consegue ter os ingredientes para você ter a graça de perceber que realmente você estava no erro. É muito difícil. É a mesma coisa que você tentar convencer um protestante a ser católico.
essa pessoa tem que passar uma conversão muito lenta e muito dolorida, porque ela vai ter que renunciar à sua igreja para aderir à igreja de Cristo. Isso é difícil. Então veja o que acontece. De um lado, os leigos. Os leigos veem a forma. Eles veem as coisas pelas aparências. Então eles veem ali o concílio e eles, como diz aqui Monsenhor Viganò, eles nutrem um amor e uma veneração tão grande à Santa Mãe Igreja que eles não podem compreender como seus pastores foram tão negligentes a ponto de lhes impor uma adulteração da fé e uma ruptura com a tradição. E eles procuram uma forma de justificar todas essas contradições. Então os leigos não conseguem chegar a uma conclusão completa. Por outro lado, os teólogos modernistas, eles veem a substância. Então lá no texto do concílio está tudo o que eles precisam. E aí eles sabem retirar dali a frase certa, como se fosse aquele mágico da cartola, ele tira a coisa certa na hora certa que ele precisa para poder dizer, olha aqui, ó, é magistério da igreja, eu estou ensinando aqui para vocês. Né? Então ele, em doses homeopáticas, vai convencendo as pessoas a aderir a uma igreja revolucionária. Então é uma mensagem completamente desvirtuada e eles magisterializam, né, o termo que Monsenhor Viganò utilizou aqui, quer dizer que eles são capazes de fazer uma mágica e transformar aquelas mensagens absurdas em magistério, dando autoridade para aquelas mensagens não católicas, através da aparência de um concílio. E a instrumentalização da autoridade com fins contrários àqueles aos quais ela tira sua legitimidade é um estratagema muito audacioso, muito astucioso. Você percebe? Ou seja, você usar da autoridade, falar, eu já tenho autoridade. A minha autoridade foi feita para quê? Para esse objetivo. Não importa. Eu vou agora usar da minha autoridade para esse outro objetivo aqui, contrário. Contrário. Mas a pessoa tem que me obedecer. E eu vou usar para o objetivo contrário. Você percebe a instrumentalização? Então essa autoridade garante uma espécie de escudo canônico. Ninguém pode me atacar. Eu estou protegido pela lei canônica. Eu sou autoridade. Eu sou um bispo, eu sou um papa. Ninguém pode me atacar. E eu posso fazer as pessoas, com a minha autoridade, aceitar as doutrinas as mais heterodoxas. E ele diz aqui uma frase chave. No âmbito civil, essa forma de proceder é típica das ditaduras. As ditaduras sabem trabalhar com isso. Ou seja, agora que eu tenho autoridade, eu tenho toda a forma da autoridade, todo mundo reconhece a minha autoridade. Então agora eu imponho a minha lei. E todo mundo tem que aceitar. Veja bem. Uma lei que não tem fundamento com aquilo que antes servia de fundamento. Então, se isso aconteceu no seio da igreja, é porque eles são cúmplices do mesmo golpe de Estado. Eles não têm nenhum senso de sobrenatural, eles não temem a Deus e não temem a condenação eterna. Então essas frases são fundamentais. Eu sempre que comento aqui os escritos de Monsenhor Viganò, eu gosto de ressaltar o aspecto sobrenatural com que ele apresenta os problemas. Porque durante muitos anos eu me desgastei com os argumentos dos tradicionalistas que nos enchiam de livros, artigos e uma série de argumentações cansativas que não saíam do âmbito teológico. E eu sempre vi na doutrina da igreja, principalmente a doutrina do primeiro milênio, dos santos, dos doutores do primeiro milênio da igreja, nós saboreamos essa doutrina porque eles fazem a teologia sem se afastar da mística. Eles sabem ensinar a doutrina sem se desvincular da presença de Deus. E cada vez mais nós observamos as pessoas
eles se batem em discussões doutrinárias que não têm fruto nenhum, porque eles não têm nenhuma vida de oração. Essa que é a verdade. E eles ensinam os fiéis a odiar a Igreja Católica, ao invés de levar algum fruto. Por quê? Porque eles não têm nenhuma espiritualidade. A maioria dessa gente que discute esses problemas. Então eu concordo com muitas pessoas que disseram para mim: eu desisti de ser católico, eu não quis mais saber, eu acabei me escandalizando por causa disso. É nítido. E isso é dos dois lados, tanto dos lados dos modernistas como do lado daqueles que se dizem tradicionalistas. Então veja que eles são cúmplices do mesmo golpe de Estado. Não têm senso do sobrenatural, não temem a Deus e nem a condenação eterna. Isso quer dizer que o mesmo golpe que levou à destruição das monarquias, que levou à destruição de todos os reinos católicos e que levou à instalação das repúblicas e depois das ditaduras comunistas, esse mesmo golpe, esse mesmo método entrou na Igreja para legitimar o tal Concílio Vaticano II. Eles se consideram investidos de uma missão profética de destruir uma igreja antiga e ultrapassada, baseada na era medieval. E são eles que agora vão edificar essa igreja nova, humana, viva, capaz de garantir o progresso e a felicidade das pessoas. Esse é o sonho do Vaticano II. Falso, oco e completamente pretensioso. Como os massacres em massa dos regimes comunistas, eles não tiveram a menor pena de destruir tudo que eles viram pela frente. Então a diferença é que nos regimes comunistas matavam as pessoas. E nesse regime atual da igreja, eles matam a fé das pessoas. Então dá a impressão que eles têm caridade, porque eles não matam os corpos, eles matam as almas. Mas é igualmente um massacre. Então a análise dos documentos do concílio mostra claramente a intenção subversiva dos seus redatores e a impossibilidade de interpretar num senso católico estes textos sem enfraquecer todo o conjunto do corpo doutrinal. Então aqui, nessa frase aqui, nós lemos Monsenhor Vigano falar com a mesma clareza de um Papa Gregório XVI, de um Papa São Pio V, de um Papa São Pio X, ou seja, daqueles que reafirmavam a verdade. A verdade é essa. Se você coloca uma pitada de heresia no meio, você enfraquece todo o corpo doutrinal. Agora, tem gente que tem um descaramento de dizer, não, mesmo que o Vaticano II tenha alguns erros, tenha alguns problemas, não tem problema. O importante é que aquele concílio diz coisas tão lindas que a gente não pode deixar de valorizar esse concílio. Afinal de contas, a igreja sempre ensinou algumas coisas erradas, algumas coisas exageradas. Os papas também, muitas vezes, se equivocaram, afinal de contas, eles são humanos. Ora, o que está dentro da mente dessas pessoas, senão a heresia protestante? Que não é outra coisa senão dizer, eu creio na Bíblia, eu creio em Cristo, mas eu não creio na igreja. Eu não creio nessa igreja una, santa, católica e apostólica que foi fundada por Deus para garantir o depósito da verdade e que jamais vai ensinar a mínima sombra de erro. Ou você acredita nisso, ou, me desculpe, você não é católico. Então é por isso que Monsenhor Vigano vai afirmar que uma passagem pouco clara da Sagrada Escritura ou dos padres da Igreja pode estar sujeita a uma hermenêutica, ou seja, a uma interpretação. Mas um ato do magistério
jamais pode ser objeto de interpretação. Porque o magistério serve justamente para esclarecer as coisas que são duvidosas e para deixar bem claro aquilo que está, às vezes, oculto, seja na Escritura ou nos antigos padres. Então, quando ele diz que nós devemos rejeitar o tal magistério, entre aspas, do Vaticano II, ele fala em defesa do magistério católico. Então, quer dizer, se nós queremos salvar a verdadeira Igreja de Cristo, nós devemos expulsar dela todos os erros. Porque a Igreja de Cristo não é feita de pedras, a Igreja de Cristo é feita de conceitos, de princípios. Então ele denuncia o Vaticano II como o primeiro concílio de uma nova igreja que pretende ocupar o lugar da Igreja Católica, que foi completamente liquidada como uma velha igreja pré-conciliar. Então essa frase eu diria que é a frase por excelência desta nova carta do Monsenhor Viganon, porque de fato é isso que nós devemos entender. O Vaticano II é o primeiro concílio da nova igreja fundada por João XXIII, Paulo VI e depois continuada por esses papas, né, que serviram essa nova igreja para chegarem ao topo dessa apostasia com esse pontificado trágico de Francisco. Então ele diz aqui, olha, que a Lumen Gentium, que é o documento talvez mais célebre do Vaticano II, diz claramente que nós devemos considerar que os muçulmanos professam a fé de Abraão, reconhecem o mesmo Deus misericordioso, o mesmo Criador que nós, católicos, reconhecemos. Então ele cita esse texto da Lumen Gentium, número 16, como um texto completamente herético e que não pode ter nenhuma interpretação católica. Porque aqui nós estamos dizendo que o muçulmano se dirige ao mesmo Deus que nós, então é a mesma coisa que dizer que nós renegamos a Trindade e a redenção. Porque os muçulmanos não acreditam nem numa coisa nem outra. Então, não é possível modificar a realidade. E a realidade é esta: a heterodoxia do concílio e do ensino de Bergoglio não podem fazer parte do magistério da igreja. Ponto final. Aqui encerra a questão. E essa, de fato, é a essência de toda essa discussão. E é por isso que eu vejo que muitas pessoas perdem tempo com conversas inúteis, porque eles tentam recuperar a igreja provisória de João Paulo II, Bento XVI, dizendo que Francisco não é papa, logo Bento XVI é papa. Mas qual é a vantagem de jogar o pontificado para Bento XVI, que mesmo tendo sido obrigado a renunciar, não fez outra coisa que continuar o projeto do Vaticano II. E se nós chegamos a Bergoglio, foi porque nós tivemos todos esses seus antecessores que fizeram com que as pessoas aderissem aos erros do concílio e solidificaram essa nova igreja. Então a solução para o problema não é trazer de volta Bento XVI, nem João Paulo II e nem Paulo VI. A solução para o problema é trazer de volta Jesus Cristo e a Igreja Católica. É simples. Porque todos eles tiveram com certeza coisas boas, coisas positivas, mas coisas boas e coisas positivas, Lutero também tinha. Coisas boas e positivas, todos os hereges tinham. Mas
Ser católico e crer na verdadeira igreja integralmente com o seu ensino imutável é outra coisa. Então, por isso, diz aqui Monsenhor Viganò, que o Monsenhor Pozzo, que era o responsável pela comissão Ecclesia Dei, juntamente com todos os padres conservadores, que têm essa mesma lógica, eles admitem que o concílio foi dificilmente recebido por causa de haver duas interpretações diferentes. Ora, como um concílio pode ter duas interpretações diferentes? Se ele tem duas interpretações, é sinal que ele tem defeito. E se ele tem defeito, ele não é católico. É simples. Ele continua. As afirmações de Monsenhor Pozzo, segundo as quais o conceito de liberdade religiosa expresso na Dignitatis Humanae não contradiz os sílabos de Pio IX, mostra que o documento é em si mesmo equívoco. Por que ele precisa de comentadores para dizer, olha, Dignitatis Humanae não está em contradição com os sílabos? É óbvio que está em contradição. E para que precisa de esses comentadores? É sinal que existe um equívoco. Se os redatores quisessem evitar a ambiguidade, bastaria que eles citassem os sílabos do documento do concílio. Acabou. Todo mundo ia dizer, é para seguir os sílabos. Mas se eles não citam os sílabos, é sinal que eles estão deixando claro que a interpretação é para seguir uma nova doutrina. E Dignitatis Humanae, que foi a última declaração do concílio, é o pior documento do concílio. Porque se você afirma que todas as pessoas têm liberdade de escolher a sua religião, ou seja, têm a liberdade de errar, uma coisa é o livre-arbítrio, outra coisa é o dizer como igreja que a pessoa pode escolher a religião que ela quiser. É a mesma coisa de dizer que todas as religiões são boas. E se eu digo que todas as religiões são boas, eu não cometo uma heresia. Eu destruo a fé católica por completo. Porque todos os ensinamentos da fé são imediatamente queimados e destruídos. À medida em que eu afirmo que qualquer religião pode levar o homem a Deus. Então, da mesma forma, a interpretação desejada por Bergoglio a respeito da comunhão para os divorciados na Amoris Laetitia, ela é a interpretação que foi inclusive registrada na Acta Apostolicae Sedis, ou seja, uma interpretação oficial de que realmente um divorciado pode receber a comunhão e que ele não está em pecado mortal. Ou seja, se eu tenho tanta malícia, tanta capacidade de distorcer a doutrina da fé, é claro que eu vou conseguir também, aos poucos, distorcer a própria doutrina moral, coisa que não acontecia antes de Francisco. Mas agora já é prática normal. Então ele diz que para um católico, um concílio tem tal autoridade e importância que ele o aceita espontaneamente. E os seus ensinamentos ele segue com devoção filial. Mas quando percebemos que esses documentos estão em flagrante contradição com o magistério, então as pessoas se confundem e a autoridade da igreja se enfraquece. Então isso também é um plano dos inimigos. Não só destruir a igreja, fazendo com que ela ensine os erros, mas destruir a igreja, fazendo também com que a autoridade da igreja perca completamente a força diante das pessoas. Nós sabemos quantos enganos e manobras foram feitos para que os teólogos ultraprogressistas fossem valorizados nesse concílio, com o aval e a conivência de João XXIII e Paulo VI, que hoje em dia são considerados santos. É verdade que em Bergoglio a heresia e a heterogeneidade em relação ao magistério são evidentes. Ninguém pode negar que ele está ali sempre fazendo questão, né? Deixando bem claro, sem precisar de nenhuma interpretação, que ele não quer ser católico e nem pregar a doutrina católica. Mas é também verdade que sem a Lumen Gentium não seria possível a declaração de Abu Dhabi.
Então é isso que falta a grande maioria dos católicos, dos sacerdotes, dos religiosos e dos bispos compreenderem. Que sem Lumen Gentium aqui, você não faz Abu Dhabi aqui. Ou seja, se você não tem primeiro um concílio que destruiu as bases da fé, você ali não vai conseguir fazer em 2019 uma declaração que vai dizer que é da própria vontade divina a diversidade de religiões. Isso é absurdo completo. Então, citando ainda o artigo do 1 Peter 5, ele vai dizer que, de fato, o concílio tem que ser repudiado porque ele teve todos esses ensinamentos misturados, ambíguos, problemáticos e errôneos. E nós não podemos sobreviver como católicos se nós queremos manter o concílio. Então hoje fica evidente para nós, em 2020, porque nós já passamos aí 60 anos desse problema. Então já não estamos mais numa época de discernimento. Hoje nós estamos falando em evidências. E são essas evidências que devem nos guiar. Então, se alguém hoje deseja ser católico, guie-se por essas evidências. Ou seja, a partir de 1962, quando começou o concílio, nós começamos então uma nova igreja. Primeiro ato fundacional dessa nova igreja. Como essa nova igreja foi fundada em cima da igreja católica, é claro que eles vão manter aos poucos as coisas que ainda são católicas pelas aparências. E aos poucos vão levar as pessoas, geração em geração, a esquecerem-se daquilo que era católico. E dizer que aquilo que antes era católico era simplesmente uma coisa do tempo, dos costumes da época, eram coisas que eram secundárias, né? Como esse hábito, como essas missas antigas, como o latim, tudo virou secundário. Mas a doutrina, que é primária, também foi anulada. Então, se eles anulassem somente coisas que de fato não são essenciais, nós ainda teríamos como conversar. Mas como eles anularam a própria doutrina, então é claro que não vão sobreviver nenhuma das essências e dos princípios da religião cristã católica. Então é por isso que nós devemos considerar que a única forma de recuperar a igreja é ver esse concílio anulado e enterrado. E começar do zero. Dizer assim, olha, aqui os inimigos tomaram conta. Agora nós vamos começar de novo. É claro que isso não vai acontecer sem uma interferência divina. Porque os poderes desse mundo estão coligados com essa nova igreja. Essa nova igreja faz parte da nova ordem mundial. Então, para destruir essa igreja, precisa de uma intervenção divina, de castigos, de coisas que vão acontecer dentro da lógica do Apocalipse. Mas, sem dúvida, nós chegamos no vértice desta apostasia que estava prevista nas Escrituras. E aqui citou muito bem Monsenhor Vigano, esses documentos do concílio, Lumen Gentium e Dignitatis Humanae. Eu diria que faltou ainda citar Nostra Aetate, que eu digo que é um dos documentos mais perversos, porque nesse documento Nostra Aetate, nós vamos ver ali a anulação da teoria da substituição, que é uma das coisas mais pregadas pelos padres da igreja. Ou seja, que o Israel de Deus, o povo de Deus do Antigo Testamento, foi substituído pela Igreja Católica no mesmo momento em que a igreja foi fundada, a partir de Pentecostes. E que Deus ainda deu um prazo do ano 30 ao ano 70 para que os judeus se convertessem e percebessem que aquele judaísmo, ou seja, aquela religião do Antigo Testamento, tinha sido anulada e que começava uma nova religião em cima do judaísmo, que é a religião verdadeira. Entretanto, Nostra Aetate vai dizer que o judaísmo ainda é válido, que essa religião ainda é verdadeira e que eles cultuam o verdadeiro Deus. Coisa que é absolutamente impensável para os santos padres da igreja. E ainda poderíamos citar o Gaudium et Spes, que é um outro documento perverso desse concílio, que vai colocar tudo na esperança humana e na lógica humana,
na maneira de ver as coisas segundo o bem do homem e não segundo a glória de Deus. Então esse documento é tão grave que mereceria aquela repreensão que Cristo disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, os teus pensamentos são humanos e não são conforme Deus. Então continua Monsenhor Viganò que se os pastores tivessem o mesmo zelo para ensinar os documentos do concílio, ensinando o catecismo de São Pio X, hoje a situação seria radicalmente diferente. Porque a ignorância do povo de Deus foi desejada precisamente para que eles não se dessem por conta do nível de traição e de fraude que eles foram vítimas. Então as vítimas, os mais prejudicados são os leigos. E esses leigos não se deram conta de todo esse problema por causa que eles estavam na ignorância. E eu me lembro bem que na década de 80, década de 90, a moda era ser ateu. Era ser uma pessoa indiferente a Deus. Você não podia nem falar em Deus, que era uma coisa ridícula. Entretanto, a partir da década de 90, os anos do começo da década desse nosso século, né, até hoje, nós percebemos que as pessoas vão cada vez mais em busca do divino e do sagrado. E hoje em dia as pessoas estão muito mais interessadas em Deus do que na década de 80 e de 90. E nesse tempo, as pessoas não tinham tanto acesso à comunicação, porque nós só tínhamos uma televisão que vinha na nossa casa para mentir, ou então para colocar coisas podres, coisas sujas e impuras. Hoje em dia você tem acesso à internet, você tem acesso à informação, e as pessoas estão extremamente interessadas, as pessoas mais simples, a conhecer a verdade, a conhecer o verdadeiro Deus. Então você percebe que as pessoas que não são católicas estão querendo saber do que nós estamos falando aqui, e os católicos que são realmente devotos e tementes a Deus estão extremamente interessados em revisar tudo o que eles aprenderam até hoje sobre a Igreja Católica. Então é por isso que o nosso momento é um momento especial, é um momento de graça, é um momento ao mesmo tempo difícil e também luminoso. Porque todos estão percebendo que as coisas estão mudando e que a informação está chegando e que nós temos agora uma pessoa que se diz Papa e que faz tudo o contrário do que faria um Papa. Não é alguém que disfarça, mas é alguém que diz claramente: eu não creio num Deus católico. Então é lógico que isso faz avançar o processo revolucionário, mas ao mesmo tempo faz despertar muito mais pessoas para o verdadeiro senso da religião. Então ele continua dizendo que o mau julgamento teológico contra o rito tridentino já trabalhava há muitos anos, impedindo que as pessoas tivessem elementos de comparação entre esse rito católico e as aberrações das cerimônias reformadas. Aqui eu quero frisar, porque cada vez os termos são muito precisos. Ele já não usa mais o termo missa nova, não existe isso. E nem rito ordinário, não existe essas coisas. São cerimônias reformadas. Ou seja, cerimônias protestantes reformadas, né, cada uma com seu jeito, e que cometem verdadeiras aberrações. Se as pessoas não conseguem comparar a missa católica com essas cerimônias, é porque elas perderam a noção muito antes já que eles fizessem essas cerimônias chamadas missa nova. Por quê? Porque já se falava mal do latim, já se falava mal, isso é coisa ultrapassada, isso é coisa velha, esses paramentos, essas coisas ridículas, esse padre virado de costas para o povo. Então tudo isso já era colocado na mente das pessoas como coisas ultrapassadas, antes mesmo da mudança. Então você percebe que realmente é triste, porque os leigos são vítimas por falta de informação. É como diz no livro de Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje em dia você vê que, infelizmente, essa ignorância continua proliferando. E quem ensina hoje doutrina nos meios da internet, da comunicação, são leigos.
E esses leigos, eles, mesmo que saibam alguma coisa, eles sempre vão cair em graves erros. Por quê? Porque o leigo não é chamado a ensinar na igreja. Quem ensina na igreja são os ministros ordenados. Porque esses ministros são ordenados para receber o estado de graça, a graça própria do Espírito Santo para o ensino da doutrina. Então, se uma pessoa não é nem ordenada, pelo menos diácono, como que ele pode ensinar a doutrina? E as outras pessoas acreditam, sendo que aquilo ali só causa mais confusão. Então, muitas pessoas me escrevem e demonstram assim uma grande insatisfação com aquilo que eles ouvem, com aquilo que eles veem, porque cada um diz uma coisa diferente e as pessoas ficam perdidas. Então o conselho que eu dou é a pessoa não ficar presa em coisas secundárias, ou seja, coisas que não são essenciais e que nós não podemos definir, mas partir desses dois fundamentais princípios: rejeitar 100% do Concílio Vaticano II e aprofundar-se na fé e na espiritualidade da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de sempre. A partir daí, você já tem a base da fé. Com a base da fé, você vai ter uma moral correta. E uma vez que você tem a fé e a moral, você busca pela vida de oração uma vida de união com Deus. Após tudo isso, você procura sacramentos válidos, com ministros ordenados validamente, que não estejam contaminados por esses princípios falsos. Que não adianta você estar com um sacramento válido e estar buscando um ministro que vai te dizer coisas contaminadas com esses princípios falsos. E a partir daí, acabou. O resto é interpretação. Não importa se a missa é unacum ou não unacum. Não importa se você está indo no padre que diz isso ou diz aquilo. O que importa é que ele esteja de acordo em negar todos os ensinamentos heréticos que vieram após esse concílio e celebrar os sacramentos católicos que a igreja sempre celebrou. Agora, a pessoa não precisa ter medo de ter sido batizada invalidamente ou do seu matrimônio não ter sido válido, uma vez que ela frequentava esses sacramentos com esses padres modernistas. Porque os sacramentos, para eles serem válidos, eles não precisam de tantos detalhes e tantas considerações assim. Um batismo, para ser válido, você precisa de água, da fórmula correta e de um batizado que te batize. Então, quer dizer, é simples. O matrimônio, para ser válido, precisa ter um homem, uma mulher e alguém que seja testemunha e diga: olha, eu vi que eles realmente se declararam um para o outro, que eles vão casar conforme, que eles se unem em casamento conforme a doutrina da igreja. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado para não cair nessas contradições. Agora, o caso da missa já é diferente. A missa, para ela ser válida, ela tem que ser celebrada no rito correto, por um ministro validamente ordenado, porque senão ela é no mínimo duvidosa. Então aqui conclui Monsenhor Vigano que o esquecimento do passado, o esquecimento da tradição, a negação das raízes, a ilegitimação da dissidência, o abuso da autoridade e o aparente respeito às regras não são por acaso um método comum de todas as ditaduras? Então vem aqui essa pergunta, que é fundamental para nós entendermos o método que eles usam. Ilegitimação da dissidência significa isso. Não, eles são hereges, eles são cismáticos, eles estão fora da igreja. E esse padre aí já recebeu uma carta do bispo, ele já está fora, ele já não pode celebrar mais missas, ele está fora, está completamente isolado, não pertencem mais à igreja católica. Isso chama-se ilegitimação da dissidência. Por que não pertence à igreja católica? O que me excluiu da igreja? É essa a pergunta. Sendo que a única coisa que pode te excluir da igreja é a sua própria vontade e também o seu desejo de ser adepto de uma doutrina que a igreja condena. Do contrário, você está dentro da igreja.
Então é por isso que nós devemos resumir todas essas afirmações de Monsenhor Viganò nessa única frase. Tenhamos confiança em Deus, que está acima de tudo, e tenhamos uma certeza de que só é possível ser fiel a Deus se nós somos fiéis à igreja que Deus nos deu, que Ele mesmo fundou, que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu na terra para nos ensinar a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Uma vez que nós nos afastamos disso, nós corremos risco de perder a nossa salvação. Então, com essa certeza, com essa força, com essa união espiritual, é que nós devemos enfrentar esse tempo de apostasia, sem medo de errar e sem medo de nos perder, uma vez que nós estamos baseados na verdadeira fé. E que o Senhor esteja sempre ao nosso lado para nos ajudar e nos proteger. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.